Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta segunda-feira, mais uma semana em que é uma alegria receber você aqui. Temos assuntos importantíssimos, sim. Aqui vamos debater, vamos entrevistar e falar, é claro, do assunto que eu sei que você quer saber, que são os julgamentos que estão acontecendo nesta semana. Inclusive, teremos Jair Bolsonaro essa semana também sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você vai acompanhar aqui no Entre Linhas algumas imagens também em tempo real. Então, enquanto a gente vai discutir, vai conversar sobre o assunto, vai ouvir a sua opinião, você vai acompanhar também o que está acontecendo ao vivo agora no STF. Antes vamos dar boa tarde para Frederico Junkert. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Sempre um prazer estar aqui. Ótimo. Olha, a gente vai ter aí, ao longo dessa semana, né, todos esses julgamentos acontecendo. A gente sabe, começa, né, pela oitiva de Mauro Cid, que muita gente tem expectativa, né, de ouvir, de saber o que vai ser dito ali. Tantas coisas já aconteceram em relação a isso, mas o grande foco, a gente sabe, né, e a grande expectativa é para o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve ser o sexto, né, porque eles estão fazendo em ordem alfabética. A gente sabe que toda essa narrativa acaba apontando para um alvo principal, e esse alvo é Bolsonaro, né, Frederico? Com certeza, Mari. A gente tem agora, né, essa semana iniciada hoje, a oitiva dos acusados no processo de tentativa de golpe de Estado, desse núcleo 1, que congrega aí as principais figuras do que a Procuradoria-Geral da República acusa ser uma organização criminosa armada que teria como chefes aí o Bolsonaro, Walter Braga Neto, né, o general Braga Neto, dentre outras uma série de pessoas, o almirante Almier e o próprio Mauro Cid como colaborador, né, da denúncia principal aí apresentada pelo Procurador-Geral da República. Hoje iniciamos então o que a gente chama de interrogatório dos réus ou acusados, que dentro da fase de produção de provas é a última parte aí desse longo trâmite processual de produção das provas. A gente teve lá atrás, né, primeiro, só para rememorar aí todos os atos desse processo, nós tivemos o Procurador-Geral da República em fevereiro apresentando a denúncia contra os então, né, denunciados, em que em março se tornaram réus, quando a primeira turma do STF, ali por meio dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, receberam a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, que imputa a esses réus 5 crimes, os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio público e dano qualificado. Então esses 5 crimes que podem chegar aí numa pena máxima de mais de 30 anos de prisão. E depois dessa fase de recebimento da denúncia, nós tivemos ali a oitiva das testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa, e tivemos momentos ali marcantes, como a oitiva do Aldo Rebelo, uma das testemunhas de defesa, em que o ministro Alexandre de Moraes chegou, inclusive, a ameaçá-lo de prisão por desacato, quando ele deu uma resposta que contrariou o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, e se inicia hoje, então, a oitiva dos acusados, dos réus, nesse momento, então, que cada um deles vai poder apresentar a sua versão dos fatos, né, esclarecer os pontos que eventualmente tenham ficado nebulosos ao longo aí de todo o desenrolar desse processo, e dentre eles vão todos ali vai ser feito um interrogatório presencial dos acusados ali lá na primeira turma, em que os ministros do Supremo, ou a acusação, né, o Procurador-Geral da República e as próprias defesas poderão formular perguntas para os réus, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o único dos interrogatórios que não será presencial será o do general Braga Neto, que, como sabemos, está preso preventivamente desde dezembro do ano passado, lá no Rio de Janeiro. Então, a oitiva dele, especialmente, será feita na sua modalidade virtual. Então, vamos aí aguardar o desdobramento dessas oitivas, do interrogatório desses réus, em que eles terão a oportunidade de formular ali a sua versão dos fatos e esclarecer todas as dúvidas, eventuais pontos aí de fato ou de direito que não tenham ficado esclarecidos até agora. Quando que a gente sabe, Mari, que o que chama muito atenção nesse julgamento é a velocidade com que ele está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Só para fazer aqui um efeito de comparação para os nossos ouvintes,
para comparar com o julgamento do Mensalão, em que nós tivemos ali a primeira o escândalo do Mensalão, ali em 2005, quando Roberto Jefferson dá uma entrevista denunciando que o governo federal, à época ali na gestão do presidente Lula, estaria pagando uma mesada para parlamentares, comprando o apoio político desses parlamentares no Congresso Nacional. Os fatos foram trazidos a público em junho de 2005. O Procurador-Geral da República apresentou sua denúncia em 2007 e os réus ali só foram condenados e transitada em julgada a sentença de condenação dessas pessoas em 2014. Então você vê 9 anos aí, desde a denúncia dos fatos até o julgamento de todos os réus. E você vê que, em relação a esses fatos dessa suposta tentativa de golpe de Estado, a gente teve ali a denúncia em fevereiro desse ano e já estamos em junho aí, em 4 meses nós já estamos nos encaminhando para o final do processo. Para deixar claro que há ali uma vontade dos ministros de condenar todos os réus e acusados o quanto antes, sabendo inclusive que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou que gostaria que esse processo fosse julgado antes de 2026, de forma a evitar qualquer interferência no processo eleitoral de 2026. Até porque eles sabem que esse julgamento e essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os envolvidos claramente terá reflexos sobre as eleições e sobre a instrumentalização do aparato de justiça para perseguir aí opositores políticos, Mari. Ótimo. Frederico, vamos ouvir agora também Desirê Penhalba, que fala de Brasília. Desirê, a gente vê agora também, né, quem está falando é Mauro Cid, existe a grande expectativa, né, sobre ele falando. A gente sabe que tem muita questão envolvendo o próprio nome de Mauro Cid, ali, muita pressão que ele sofreu de fato nos últimos meses. O que a gente pode esperar desse primeiro dia aí, Desirê? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana, Frederico, todos que nos assistem. Pois é, o que todo mundo pode esperar aí desse interrogatório é uma grande ansiedade. Eu, particularmente, estou aqui mais ansiosa que final de Copa do Mundo, assistindo esse interrogatório aqui do Mauro Cid. E a primeira coisa, né, que a gente observa é que não tem muito interesse, né, por parte do ministro relator em querer buscar, de fato, a verdade. Toda a narrativa ali, a conversa, as perguntas que são feitas para o Mauro Cid, a princípio tem a intenção de querer provar que o processo realmente está sendo justo. Pergunta para ele, você não houve nenhuma tentativa aí de oprimi-lo, de tentar fazer com que você se sinta forçada a falar alguma coisa, não, né? E aí, de acordo com as outras perguntas, a gente observa muito que há muita ênfase nessa narrativa das pessoas que foram conversar com Jair Bolsonaro e que Cid assistiu, participou de alguma forma, teve acesso a alguns documentos, de que essa situação ela foi absurda. Não todas as preocupações envolvendo o processo eleitoral anterior, senão que as pessoas que foram lá conversar com Jair Bolsonaro. E aí é interessante que a gente observa assim, né, fala-se em tentativa de golpe, inclusive armado, né, golpe de Estado armado, até o Frederico já adiantou aqui todos os crimes especificamente que foram aí, que estão sendo julgados e tal, mas a gente observa que não teve arma nenhuma, é armado, mas não teve arma, fala de golpe, mas não teve golpe, fala, inclusive, de toda a conversa que pessoas próximas ao ex-presidente tiveram com ele, mas a preocupação central, que era com relação à democracia no país, ao processo eleitoral, se era justo ou se não era, isso não se discute. Não se fala do motivo pelo qual as pessoas estavam preocupadas. E minimamente, né, se aquilo ali tinha fundamento ou não. Mauro Cid está sendo muito criticado, tanto nos comentários aqui, inclusive quem está assistindo também pela Gazeta do Povo, está vendo que tá todo mundo muito revoltado. A gente vê nas redes sociais muita gente próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiadores dele, dizendo que o Mauro Cid está sendo aí como uma cobra que está jogando o Bolsonaro e todas as pessoas que estavam próximas a ele aí no covil dos ladrões. Mas a questão que a gente observa é que Mauro Cid está há bastante tempo já sob pressão e ele está entendendo que o que ele precisa fazer é passar o que ele viu, independentemente de qualquer tipo de opinião pessoal. Um detalhe que eu achei interessante aqui da fala dele, que eu acho importante que a gente traga aqui para ser analisado, é o seguinte: quando o Mauro Cid explica que essas pessoas tentaram conversar com o Bolsonaro, ele divide aí entre pessoas que eram
mais moderadas, pessoas mais extremistas e pessoas que simplesmente eram neutras, que estavam simplesmente avaliando o caso de que a população estava preocupada com o resultado das eleições. Ponto, esse é o fato. E aí, é interessante que Mauro Cid não diz necessariamente que houve um grupo organizado. E aí cai por terra a questão de estarem planejando a todas as pessoas ali próximas ao Bolsonaro um golpe especificamente, porque afinal, se cada um ia tratar com o ex-presidente trazendo opiniões, opiniões não passam de meras conjunturas que realmente não chegaram a lugar nenhum. Mas houve por parte aí do ministro relator essa pergunta, ou seja, esse grupo, quem eram essas pessoas? Você pode falar quem eram essas pessoas? E foi citando aí nomes para que o Mauro Cid pudesse dizer quais eram e como que essas pessoas estavam qualificadas, pessoas neutras, moderadas ou então extremistas aí, como ele definiu. E o Mauro Cid falou, olha, não estavam em grupo nenhum, essas pessoas apenas vieram conversar e as opiniões delas é que tinham teor neutro, moderado e extremo. Mas o detalhe que eu quero trazer para vocês é que, depois dele comentar tudo isso, Mauro Cid diz assim que o propósito era, essas pessoas que aproximavam, era de conduzir a uma nova eleição no país, não de matar alguém, não de mudar o regime político do Brasil. Mauro Cid não diz nada disso. Então, a despeito das críticas aí com relação à postura do Mauro Cid, até então, né, que a gente tem analisado, não houve aí por parte dele nenhum tipo de novidade, porque afinal de contas, a gente que acompanha a política, a gente já sabe que o ex-presidente Bolsonaro ouviu, conversou com muitas pessoas a respeito do que poderia ser feito naquela situação de inconformidade da população, principalmente das pessoas que estavam próximas a ele ou que eram apoiadoras dele, com relação ao resultado das últimas eleições. E aí a gente observa também, né, que quando o Mauro Cid vai falar com o ministro relator, ele até fala assim, bom, todas essas pessoas deveriam ter algum tratamento diferenciado, porque, de acordo com essas pessoas que se aproximaram do Bolsonaro, havia responsabilidade por parte delas. E aí, no caso, talvez o senhor, né, deveria ser preso. Aí a gente observa mais uma vez que o ministro relator é também a vítima, sendo citada aí como uma das pessoas centrais em todo esse processo. Por fim, Mariana, Frederico, o que a gente pode analisar nesse caso é o seguinte: de um lado, né, a gente observa todo esse interrogatório falando de um suposto golpe, mas o verdadeiro golpe que a gente está vendo hoje, a olhos nus, que realmente é concreto, é algo que está acontecendo, que é com relação aos aposentados aí que estão sofrendo esse golpe nas suas aposentadorias, esses aposentados do INSS, nada se discute. A princípio, parece que essa possível narrativa de algo que nunca aconteceu parece até mais importante, mais urgente do que, de fato, essas pessoas brasileiras aí vulneráveis estarem sendo roubadas. Ótimo, Desirê, a gente já volta contigo aí. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho, né, do que tem acontecido, o que está sendo falado neste momento no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Ou algo semelhante, fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que, às vezes, a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né? Mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma, pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. No dia, o senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, e até no seu depoimento explicou da Compartimentação de informação. Compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário. Eu pedi para ele. O senhor... Eu pedi Exato. para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira pediu para mim e eu pedi para o coronel Câmara. E ele fez? O senhor sabe ou não retornou ao senhor? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Ele não retornou.
Inclusive, se eu não me engano, esse dia eu nem estava em Brasília. Esse dia eu estava no interior de São Paulo, interior de Campinas, ali na cidade de Itatiba. Ainda há uma outra questão importante. Aqui no dia que foi dito pelo senhor no seu depoimento, do dia 21 de novembro, que no dia 8 de dezembro, o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a comprovação que esteve no Palácio, o senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no Palácio. A data que eu não me lembro da data, mas que ele conversou em algum dia desses aí com o presidente, sim. E o senhor sabe o teor dessa conversa? Não, que eu não participei. Eu não participei. O senhor confirma ter recebido mensagens do general Mário Fernandes, que também é réu em um outro núcleo, duas mensagens, mas uma que me parece mais importante, abre aspas, também nesse dia 8 em que ele esteve com o presidente, conforme consta nos autos por documento da entrada no Palácio. Abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe estar incomodando. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo. O senhor respondeu, o senhor se recorda, porque a sua resposta, salvo engano, sim, senhor, está apagada, né? Não, eu acho que essa não está apagada, não, ministro. Eu respondi para ele, inclusive, eu respondi para ele que poderia ser antes do dia 12, alguma coisa assim, né? Até a entonação, né? Uma entonação respeitosa de um general falando com o tenente-coronel, né? E digo, complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né? Eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos, que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer, nada vai acontecer. Certo. Uma outra troca de mensagens que precisa ser esclarecida, que é importante, nos autos, é no dia 26/12, Aparecido Portela enviou uma mensagem para o senhor dizendo, abre aspas, o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim, senhor. Foi o tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso, e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então, eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Pô, nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então, era tipo uma mensagem de despedida, né, dessa forma para ele. Uma última indagação, por enquanto.
Estou satisfeito. Eu agradeço ao réu Mauro César Barbosa Cid, indago se o eminente ministro Luiz Fux deseja, e obviamente diretamente o eminente ministro, fazer indagações. Bom, primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos desse processo, inclusive pelo convite da minha presença aqui nessa audiência, saudar o eminente Procurador-Geral da República, os senhores advogados aqui presentes, e jornalistas, enfim, todos que estão presentes aqui. Senhor presidente, no meu viés de juiz de carreira, eu ia pedir a Vossa Excelência para perguntar, mas Vossa Excelência prefere que eu faça direto? Por favor, ministro Fux, por favor. Só para explicar, porque como nós vamos julgar, né, no final das contas, o juiz é colegiado. Lógico. Então, só queria, a partir das próprias declarações do réu denunciado aqui presente, em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Ministro, é porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente, né, vezes 30 anos, você conhece, tem muita gente ali que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, reclamando falava que fazia tudo e não fazia nada. Então, isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, eu vou matar esse cara. Entendi. Então, era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Como a minha função era essa, né, na ajudança de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente, né, tanto de fora para dentro como dentro para fora. Né? Então, de certa forma, principalmente nesse período final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte mal de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que é o que eu posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam convivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartéis. E todo mundo me ligava, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou o decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabia, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo, do que o pessoal que está na ponta da linha. Então, era basicamente isso. Então, a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. Tanto de alguns denunciados, como de fora também, que não está relacionado em lugar nenhum. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios, e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvi-lo. Sim, senhor. Porque o senhor fez várias colaborações, como o ministro Alexandre aqui, foi uma das primeiras perguntas. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos e outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Vários. Eu quero saber sim, eu sei que foram vários. Isso. Mas eu quero saber, com relação a essa questão da decretação de estado de sítio, tentativa de golpe,
essas suas inquirições foram sendo complementadas? Foi basicamente, uma vez que eu falei todo, geralzão, né? Fiz um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né? Com relação à identificação de pessoas, né? Para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde-amarelo, ou punhal verde-amarelo, aí então foi basicamente isso. Mas teve um grande depoimento, e depois os outros foram esses pingados para complementar, não complementar, mas confirmar ou ratificar outras informações, presença de pessoas, se eu lembrava ou não lembrava desse fato, sobre isso aí. Perfeito. Aqui, numa pergunta recente que o Ministério fez, o senhor falou sobre o auxílio material, que precisava, numa conversa com o De Oliveira, precisava de um auxílio material. Sim, senhor. Aí ele foi entregue um envelope, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. Ele estava lacrado. Estava lacrado, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do conteúdo que tinha? Não, o valor não, senhor. Não mexi. O senhor tem conhecimento... Permite-me, se for. Só para esclarecer. Não teve conhecimento do valor, mas sabia que era dinheiro. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Mas não abriu? Não abria, não sabia. Não tive ideia. Nesse contexto, o senhor foi indagado se o plano estava, pelo De Oliveira, se o plano estava indo, não estava? Houve uma conversa sobre auxílio material? Não, sim, porque, como eu falei para o senhor, a minha função sempre foi muito focada ao presidente. Então, né, eu não me engajava em assuntos, eu tentava ajudar as pessoas que chegavam, pediam alguma ajuda, mas eu nunca me engajei excessivamente em nada fora que não fosse o entorno miúdo ali pessoal do presidente. Tanto que eu não perguntei, tanto que eu acho que ele me ligou no dia 15, eu nem estava em Brasília, eu estava acompanhando minha filha numa competição de equitação em Itatiba, nem tinha sinal de celular. Então, eu não me engajava em outros problemas que não fossem focados diretamente no presidente. Nessa reunião que o excelente ministro Alexandre perguntou com Braga Neto, essa reunião o senhor foi chamado porque era um anteparo do presidente e levaria ele as informações que foram obtidas dos terminais de perguntas. Sim, senhor. Então, ficou, digamos assim, foi convidado para essa reunião porque o senhor era o anteparo imediatamente ligado ao presidente. O senhor levou ao presidente conhecimento que foi tratado desse plano ao presidente? Ministro, só assim, foi ao contrário, né? A ideia, quando eles me trouxeram, quiseram conversar comigo, eles queriam alguma coisa que pudesse ser feita, não necessariamente com o presidente, né? E como eu não tinha, realmente, nessas minhas conversas todas que foram extraídas nas apreensões, eu não tenho contato com nenhum financiador, com nenhum executor, com nenhum manifestante, então eu não tinha contato, não mantinha contato com essas pessoas. E aí eu falei, conversa com o general Braga Neto. Então, assim, fui eu que, de certa forma, sugeri a reunião junto com o general Braga Neto, conversa com o general Braga Neto, que, né, ele está cuidando um pouco disso aí, né? Então, mas depois eu não tive retorno do que aconteceu, nem falei com o presidente. Acho que já disse, né, que foi o senhor que foi ao PL procurar para falar do apoio material. Eu não fui ao PL, eu nunca fui ao PL, eu nunca tive... Eu pedi ao general Braga Neto. E o tesoureiro foi até Alvorada conversar comigo. Eu não fui até o PL, eu nunca fui ao PL. Eu, do áudio, ministro, que eu ouvi, parece que captei alguma conversa do senhor com o Major de Oliveira dizendo rascunha alguma coisa. E ele teria de fica tranquilo que está sendo feito. Lembra desse diálogo? Isso foi, quando ele pediu dinheiro para mim, eu lembro desse diálogo, eu falei, não, o que você está precisando?
Aí ele falou assim, rascunha alguma coisa e me manda que eu vou tentar conseguir. Porque para eu pedir algum dinheiro para o partido, eu tenho que saber, não, eu preciso de 2 quartos de hotéis, né, passagem de avião para 2, 3 pessoas, alguma coisa assim, para poder pedir embasado em alguma coisa. E foi esse documento que veio, inclusive com a senha, né, que não pôde ser aberto, eu também não me recordava da senha, mas eu mostrei esse documento, ou eu imprimi, ou mostrei no próprio celular ou computador para o secretário do PL, para o tesoureiro do PL. O ministro Alexandre, num dado momento, ele perguntou sobre uma questão dos caminhoneiros. Sim, senhor. E aqui também consta algumas percepções, eu não quero diretamente induzir nenhuma resposta. Mas qual foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive o do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então, ele queria, de alguma forma, que não houvesse uma manifestação dos caminhoneiros bloqueando estrada, nem parando o país. Porque o que ele comentava é que ia cair na conta dele uma crise econômica imensa. Né? Então, no meio disso tudo, o senhor teve alguma informação de um iPhone? Da compra de um iPhone, alguma coisa assim? Da compra de um iPhone? Não teve? Não me recordo, ministro. Não estou me recordando de... O senhor teve algum relacionamento, direto ou indireto, com o influenciador argentino Fernando Sirimedo? Não, eu nunca conversei com ele. Como eu falei anteriormente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não mantinha contatos externos que não fossem de interesse do presidente. Né? Participou de alguma forma, direta ou indireta, da elaboração de minutas? Não, senhor. Não, senhor. O senhor, na qualidade de anteparo, articulou alguma medida sem o conhecimento prévio do ex-presidente? Essas reuniões todas? Não, senhor. Inclusive, nesse período, ministro, dessas 8 semanas né, pós-eleição, 4 delas eu fiquei fora, porque eu já estava num processo de transferência para Goiânia, que eu já ia assumir o batalhão. Tanto que foi um período que já estava uma desmobilização, a ajudância de ordem sendo desmobilizada, e eu passei praticamente 3 semanas, né, em competições com minha filha pelo Brasil, que era uma coisa que eu não consegui fazer nos 4 primeiros anos, nos 4 anos de mandato. Nos áudios que eu ouvi, por fim, eu ouvi a sua menção que algumas ações que o senhor descreve como preparatórias foram de sua própria iniciativa. Não, desconheço essas mensagens. Onde estão, eu posso procurar e relatar para o senhor, mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de preparação que eu fizesse ou que eu fazia. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, né, as próprias mídias sociais, né, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Presidente, Vossa Excelência, o ministro Alexandre perguntou a saciedade, não sobrou nada. Eu ouvi, eu agradeço a Vossa Excelência que me passou todo o material e acho que Vossa Excelência indagou tudo quanto era necessário para um integrante da turma ouvir para poder julgar. Muito obrigado. Agradeço, ministro Fux, não só pelas questões, mas pela presença também, que é muito importante aqui nessa audiência. Agora, então, daremos sequência inicialmente ao Procurador-Geral da República, depois ao advogado do réu colaborador e depois seguiremos por ordem alfabética. Passo a palavra ao doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral, lembrando que as perguntas agora são feitas por intermédio do relator. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, ministro Luiz Fux. Cumprimento todos os advogados presentes.
todos os demais que participam desta sessão. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir da testemunha se o major Ângelo De Nicoli integrava aquela ala mais radical a que ele fez referência logo no início do depoimento. Como era essa atuação do major e se ele tinha contato com o argentino Fernando Serimedo, se ele fornecia e trocava material com ele sobre urnas eletrônicas. A vantagem da audiência ser gravada em áudio e vídeo é que eu não preciso repetir a questão. Está autorizado a responder, por favor. Sim, senhor. O major De Nicoli, ele me parece que é estatístico e eu não me lembro se eu coloquei ele em algum grupo daquele, mas ele fazia um trabalho técnico, né? Ele recebia essas informações que eram depuradas e trabalhava ela matematicamente, né? Agora, eu não posso confirmar qual era o tipo de contato, se ele passava as informações para o argentino. Mas, de maneira geral, ele era um elemento técnico, teve pouco contato com o presidente, né? E teve algum contato com o presidente, mas pouco, e ele não fazia um trabalho político, ele fazia um trabalho mais técnico de depuração de números, né? Dentro dessa busca aí por encontrar uma fraude nas urnas. Senhor ministro relator, foram encontrados nos dispositivos eletrônicos apreendidos da testemunha registros fotográficos de uma versão de um desses decretos, que seria o de quebra da ordem de normalidade. E o arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto constitucional, apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições de 2022, falava em decretação de estado de sítio, deflagração de operação da garantia da lei e da ordem. E a última página dessa minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositadamente ocultava as provisões finais. Eu gostaria de saber da testemunha se ela se recorda desses registros fotográficos, se foi a testemunha quem registrou essas fotografias, ou se ele recebeu de alguém, quem enviou, e o que constava dessas previsões que foram tapadas com o papel. Por favor. Sim, senhor. Inclusive, esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado, né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebia um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância, né? E deixava para o final do dia para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, desse documento, né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler, né? Eu lia no WhatsApp web, e aí eu lia o documento. Mas, realmente, eu não me lembro quem mandou, e, realmente, era um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém, né. E se o documento que ele recebeu já vinha tapado com papel justamente a questão do procurador-geral nesse aspecto é que se o senhor sabe, tem conhecimento do que foi tapado, não, se foi o senhor que tapou. Não fui eu que tapei, eu já recebi esse documento, o que eu recebi não foi em PDF, eu recebi já em foto, naquele jeito, né, porque aí eu jogava com o meu outro celular e abria no computador, eu lembro que foi quase 11 horas da noite, bem tarde, para ver o que era. Mas eu não sei, eu não me lembro realmente quem mandou, porque, como eu já falei anteriormente, né, o volume de coisas que eu recebia era muito grande, né, igual essas, realmente teve várias, passavam várias por ali. Dicas, sugestão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, então digamos que era algo quase que normal. Você recebeu um monte de coisa e a gente não dava bola, porque eu não ia nunca levar um negócio desse para o presidente. Senhor ministro relator, gostaria de saber se confirma que
a testemunha confirmou que o general Mário Fernandes compunha o que ele chamava de ala mais radical, né? E eu gostaria que ele descrevesse com mais pormenores de que forma o general Mário Fernando atuou, porque a testemunha chegou a afirmar: o general Mário Fernandes atuava de forma mais ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Está no termo de depoimento da testemunha. Eu gostaria de indagar da testemunha como que o general Mário Fernandes atuava para convencer os demais integrantes das forças a executarem o golpe de Estado. Entendeu a questão? Quais as condutas que levaram a essa afirmação do senhor? Sim, senhor. Ele estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava... Só a gente está acompanhando aqui ao vivo na Gazeta do Povo, né? Esse julgamento, a gente já viu aí a participação do ministro Fux, inclusive a ausência de outros ministros. Como que você vê isso, né, Frederico? E existia até uma grande expectativa de como se posicionaria Fux ali, que em outros julgamentos, como no caso Débora, ousou, digamos assim, divergir de Alexandre de Moraes, né? E ele fez até uma questão que a própria Desirê nos questionou aqui nos bastidores, né? Ele perguntou se ele poderia fazer diretamente ao Mauro Cid uma questão, né? Como é que você analisa esse contexto todo? Você vê, primeiro, em relação a essa questão específica, né, de ele perguntar para o ministro Alexandre de Moraes se poderia formular diretamente a pergunta aos réus, uma deferência ao relator, mas que, pelo Código de Processo Penal, não haveria problema nenhum que ele formulasse as perguntas diretamente aos réus aí, acusados desse processo. O que chama atenção também, o fato de os demais ministros componentes da primeira turma não estarem presentes aí na oitiva dos acusados, né? Tanto o ministro Cristiano Zanin quanto o ministro Flávio Dino e a Carmen Lúcia, e que no geral estão alinhados ao Alexandre de Moraes em praticamente todos os julgamentos envolvendo tanto os demais réus do 8 de janeiro, né, aquelas pessoas comuns que estavam ali se manifestando lá na Praça dos Três Poderes, e que estavam acampadas em Brasília, quanto nestes casos aí envolvendo os militares e os réus desses vários núcleos aí que são acusados de tentarem, né, dar um golpe de Estado no Brasil. Então você vê aí a surpresa até da presença do Fux, mas você vê que de fato ele vinha divergindo do ministro Alexandre de Moraes em alguns desses julgamentos, como bem lembrado por você, Mari, no próprio julgamento da Débora, no famoso caso do batom, o ministro Fux divergiu em relação à própria condenação da Débora, né, no caso ali condenando a uma pena de 1 ano e meio de prisão, diferente do ministro Alexandre de Moraes, que a condenou a pena de prisão de 14 anos, e você vê aí bem ou mal o ministro Fux formulando perguntas ao colaborador Mauro Cid, e mostrando aí que ele quer, pelo menos a princípio, travar um maior conhecimento aí dos fatos que estão sendo imputados a todos esses réus. Mas acho muito pouco provável que o ministro Fux venha a divergir aí dos demais ministros, que a gente sabe que esse julgamento, infelizmente, é um julgamento espetáculo, que é um teatro, né, para vir a condenar aí e reforçar, né, a narrativa da tentativa de golpe de Estado, até pela velocidade, como a gente falou aqui, com que ele vem sendo conduzido esse processo. Você vê, entre o recebimento da denúncia em março e já estamos quase na fase final aí de produção de provas, e para que então depois as partes, tanto a acusação quanto as várias defesas, possam apresentar suas alegações finais e, por fim, o processo seja pautado para o julgamento ali, para os ministros, né, depois de produzidas todas as provas nos autos, venham aí a condenar ou não os vários acusados. Mas a gente sabe que, conforme a forma como vem sendo conduzida essa ação, o mais provável é que todos os réus venham a ser condenados, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir também a Desirê Penhalba, que fala de Brasília. Eu até emendo aqui com uma questão que foi lançada no nosso chat. O Gilberto Bruno Fonseca questionou: para que estariam presentes, né, esses outros ministros? Não querem ouvir somente reafirmar suas narrativas prontas. Desirê, qual a sua opinião? Bom, Maria, eu estou aqui analisando, né, junto com vocês esse interrogatório e também procurando aqui nas redes sociais comentários, né, de tanto pessoas que estiveram próximas ao Bolsonaro naquela época, quanto também de outros influenciadores que
naquela época também participaram, aí, de certa forma, comentando, mandando o pessoal voltar para casa, ou até mesmo dizendo que, falam voltar para casa, as pessoas estavam no quartel. E até mesmo orientando aí a população sobre o que deveria ou poderia acontecer, já que eram pessoas importantes aí da direita. Mas vamos lá. Mauro Cid, ele comentou que havia um decreto, né, que seria usado em caso de fraude eleitoral, mas nada foi encontrado. Aí as pessoas perguntam, né, cadê esse decreto? Não existe no processo, fala aí que tem uma foto, algumas coisas estavam tampadas, fala-se também que ele não chegou a levar esse negócio adiante, não assinou decreto nenhum, então isso faz com que a prova cabal de que não aconteceu crime, não houve nada grave, realmente é o que a gente observa. Outro detalhe que a gente fica triste avaliando, né? Porque, assim, em nome da democracia, pode-se atropelar a democracia, deixar que as suspeitas das últimas eleições aumentem, inclusive deixando o último candidato à presidência mais bem votado depois do presidente eleito sem chance de ser candidato de novo, inelegível. Podemos ver que, inclusive, a vítima, nesse caso, pode julgar o processo. Podemos ver que, em nome da democracia, toda tirania pode ser feita. É isso que a gente observa com relação a esse julgamento. É triste a gente constatar isso, mas é o fato que a gente observa. Porque tem vários outros pontos também para a gente analisar. Por exemplo, Fux, quando ele pergunta, né, se o Bolsonaro assinou, não assinou, pergunta, inclusive, se o Fux pergunta para o Cid, né, quem tinha relação com a liderança das pessoas que estavam nos quartéis? O Cid falou, olha, isso é um grande ponto, a gente nunca manteve contato. Ou seja, não teve nenhuma liderança, nenhum financiador próximo aí do Cid, ou que ele tivesse algum contato para poder passar. Isso é importante ser dito. Outra coisa, o ministro relator diz ali, eu acho outra coisa interessante, quando o ministro relator interfere na pergunta do Fux, o Fux fala, teve uma pessoa que mandou um dinheiro, tinha dinheiro no envelope, aí o Fux pergunta, você abriu? Ele falou, não, não abri. E aí a gente observa que o ministro relator interfere dizendo, mas ele sabia que era dinheiro que estava lá dentro. Ou seja, a pergunta esperada seria, como você sabia que havia dinheiro? Não perguntaram isso. Então são coisas assim que a gente fica observando que as perguntas são bastante tendenciosas, o que é bastante triste que a gente observe num interrogatório tão importante assim, né? Algumas pessoas aqui na rede social têm dizendo assim, ó, resumindo, não havia nenhuma organização para aplicar o golpe inventado pelo STF. O Bolsonaro sequer sabia das supostas reuniões de um determinado grupo, cujo objetivo seria convencer Bolsonaro a tomar uma atitude da qual ele não tinha a menor ideia do que seria. Então, é muito vago tudo que a gente observa, né? Parece que tem tentado muito, as tentativas ali das perguntas são muito de tentar fazer com que o Mauro Cid entregue alguma coisa que ele não presenciou, não viveu, não aconteceu. Mas mesmo assim, as perguntas, elas insistem. Até o Fux, parece que eu captei alguma conversa sua, o senhor ouviu falar de uma compra de iPhone? De onde apareceu isso? Ele nega, ele fala, não fiquei sabendo de nenhuma compra de iPhone. O Fux pergunta se teve contato com o Fernando Semedo. Não tive. Ou seja, tudo isso fazendo com que vários nomes, várias situações hipotéticas ou que apareceram em outros locais, assim, foram ventiladas aí, tentem forçar que o Cid traga alguma coisa que realmente não aconteceu. Enfim, até a gente percebe que os comentários aqui da grande parte das pessoas é que realmente o depoimento do Mauro Cid destrói absolutamente qualquer argumento de que houve crime. O Cid fala de bravata com relação aos militares, mas bravata é crime? Aonde está isso no Código Penal? Agora, o que eu acho interessante que a gente traga aqui para vocês é esse comentário do ex-advogado e ex-secretário de comunicação do Jair Bolsonaro, que é o Fábio Van Garten, é algo relevante da gente apresentar. Ele disse bem assim aqui no X, ele comenta, né, uma fala do Cid. Cid diz assim, eu não falava com todos, quem falava era General Braga Neto. Segundo o Van Garten, isso é falso, porque o general sempre foi muito fechado e não social, ao contrário do Mauro Cid. A gente se pergunta, né, qual que é a intenção desse interrogatório, se talvez seja para moldar a opinião pública, mas pelo jeito o tiro está sendo pela culatra, porque o que eu estou analisando aqui, todo mundo está só observando que isso tem se tornado mais um espetáculo do que necessariamente uma tentativa concreta de investigar algo que realmente foi grave, o que na verdade nem sequer aconteceu, Mariana.
Ótimo, Desirê. Daqui a pouquinho a gente volta contigo para ouvir também as análises da Desirê, do Frederico. Já chega a Amanda Caixeta também. Agora a gente vai ouvir mais um pouquinho como está o julgamento. Mas Mas dentro diferente. das forças especiais. Dentro das operações especiais. Elas pouco têm diferente. essa função de inteligência também? Tem, sim, senhor. Senhor ministro relator, sobre a ida do general Estevão Carlos Teófilo ao Palácio da Alvorada no dia 9 de novembro de 2022. Eu gostaria de saber se foi o réu colaborador quem o convidou para essa reunião e se ele o fez a pedido do ex-presidente da República. E eu aproveito para completar, se só houve uma reunião entre o general Teófilo e o então presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor. Isso, que eu me recordo bem, só teve uma reunião, foi a pedido do presidente, inclusive consta nas minhas mensagens para o general Freire Gomes, e eu acionei o ajudante de ordem, o secretário, o assistente secretário do general Teófilo, né, que era o... Esqueci o nome do coronel. Então, eu informei para o general Freire Gomes que o presidente gostaria de falar com o general Teófilo e, com o positivo do general Freire Gomes, eu fiz o contato com o assistente do general Teófilo, que marcou a reunião dos dois. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber se o réu colaborador sabe qual foi a pauta dessa reunião, se o ex-presidente apresentou minuta do decreto ao general Estevão Carlos Teófilo. Não, eu desconheço, ministro. Eu não participei da reunião. E saber se... O senhor sabe mais ou menos quanto tempo durou a reunião? Aproximadamente? Se recorda? Se não se recordar, não tem problema. Não me recordo. Por favor. Realmente eu não me recordo. Nesse dia, senhor ministro relator, o réu colaborador trocou mensagens com o tenente-coronel Correia Neto sobre o andamento da reunião. Ao ser indagado sobre o resultado da reunião, se tinha sido positivo, o réu colaborador esclareceu que o encontro ainda não havia terminado. E disse, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que ele quis dizer nessa conversa, como é que ele soube do resultado da reunião e o que o general Teófilo queria fazer. O que o presidente assinaria, se o que o presidente assinaria seria esse decreto de golpe de Estado. Esclareça, porque a questão, doutor Procurador-Geral, é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens e disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, em alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade, né? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados, né? Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, Teófilo disse que se o presidente, o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens o Exército, do decreto. Não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Isso. Bom, agora, a respeito na colaboração premiada... Olha só, o que a gente ouviu agora é bem importante ali, né, Frederico? Pressionaram bastante, mas o que Mauro Cid faz é negar. Não, justamente, Mari, você vê essa última resposta do Mauro Cid à pergunta formulada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele nega que os militares fossem tomar qualquer atitude que ferisse a legalidade no país.
Então, assim, você vê que, novamente, o ministro tentando induzir uma resposta ali de que, veja, mas eles cumpririam a ordem emitida pelo presidente Bolsonaro. Ele deixa muito claro, cumpriria se essa ordem fosse legal. E a própria a suposta minuta golpista, ela estava discutindo, em hipótese, a decretação do estado de defesa ou de sítio. O estado de defesa ou de sítio está previsto lá. É um mecanismo constitucional previsto nos artigos 136 a 141 da Constituição Federal, que cabe ao presidente decretar, mas e que depois será submetido, inclusive, à votação pelo Congresso Nacional. Então, fica muito claro ali na resposta do Mauro Cid de que não haveria, tanto por parte do presidente da República quanto dos militares, qualquer tipo de iniciativa que violasse a legalidade. Mas, de qualquer maneira, você vê ali a tentativa do ministro Alexandre de Moraes de induzir as respostas para reforçar a sua narrativa de tentativa de golpe de Estado, quando, primeiro, essa minuta não tratava em nenhum momento de um golpe de Estado, se discutiu em tese ali a possibilidade, diante do contexto pós-eleições no Brasil, que a gente sabe que milhares de pessoas se manifestando nas ruas do Brasil, inclusive a gente sabe ali na frente de quartéis, né, de unidades de quartéis, mas em que as pessoas até conclamavam ali eventualmente uma discussão do processo eleitoral presidencial, ali, especialmente das eleições presidenciais em 2022, mas não houve, segundo palavras do próprio Mauro Cid, respondendo agora o ministro Alexandre de Moraes, a discussão de um golpe de Estado, mas tão somente de eventual decretação de estado de defesa ou de sítio, tal qual previsto na Constituição Federal, nos seus artigos 136 a 141, e que, para o presidente, inclusive, fazer essa decretação do estado de defesa ou de sítio, ele tem que ouvir dois conselhos previstos também na própria Constituição, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Então, e ali, já numa certa consulta informal aos militares, chegou à conclusão que não era o caso dessa decretação e a discussão se encerra ali. Mas você vê a insistência do ministro Alexandre de Moraes em extrair respostas por parte do Mauro Cid que reforcem a sua narrativa. E até uma das perguntas que o ministro Alexandre de Moraes ele fez ao Mauro Cid é se o Mauro Cid teria sido constrangido em algum momento para fazer a sua colaboração premiada. Quando a gente sabe claramente que naquela parte, no trecho da colaboração premiada que foi divulgada, ali o constrangimento por parte do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que eventualmente se o colaborador Mauro Cid não desse as informações que ele queria, ele poderia inclusive eventualmente processar e prender tanto a esposa quanto a filha do Mauro Cid, deixando claramente ali escancarada a situação de que houve sim uma pressão sobre o Mauro Cid, com ameaça sobre seus familiares para que ele viesse a efetivar a sua colaboração. Quando a gente sabe que, infelizmente, esses têm sido os métodos recorrentes do ministro Alexandre de Moraes, inclusive na semana passada, quando ele também ultrapassou a pessoa ali da deputada federal Carla Zambelli, chegando ao seu filho e proibindo o seu filho de ter redes sociais. Então, infelizmente, esses são os métodos aí que a gente tem visto tão rotineiramente o ministro Alexandre de Moraes se valido aí para atingir os seus objetivos. E nesse caso, a gente sabe que o objetivo, claro, é condenar todos esses réus, independente das provas que estão sendo produzidas no âmbito desse processo, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir a Amanda Caixeta também, analisando o que a gente tem até agora aí, né? A gente tem ouvido Mauro Cid, ele... Olha, pouquíssimas vezes a gente pôde ter acesso, né, ao que ele tem dito exatamente. Vamos ver a análise da Amanda Caixeta também. Amanda. Boa tarde, Mariana. Você consegue me ouvir bem? Sim. Boa tarde, Mariana, Frederico. Nossa audiência é sempre uma satisfação, mais uma vez, né? Estar aqui diante dos telespectadores da Gazeta do Povo, né? Agradeço mais uma vez o convite. E, Mariana, o meu comentário, eu preciso costurar algumas informações. O Frederico, que me antecedeu, trouxe pontos aqui muito importantes para esse julgamento, porque o que nós estamos vendo hoje é apenas mais um episódio da grande peça teatral, que é a República Relativa do Brasil, como disse um certo líder político recentemente, né? Onde um poder da República ele pode extrapolar suas competências, um único juiz, ele é vítima, afinal seu local de trabalho foi invadido, ele é o relator, ele é o acusador, ele é o investigador. Essa que seria, então, ao que nós conhecemos como devido processo legal, uma função ali do Ministério Público, mas a gente vê o processo sendo totalmente extrapolado por parte desse ministro do Supremo Tribunal Federal.
E para completar essas informações, a gente precisa fazer aqui uma retomada de algumas questões importantes, que é, por exemplo, esse mesmo juiz, na semana passada, teve um outro julgamento, eu me refiro aqui ao caso do julgamento do ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, onde esse ministro interrompeu a fala da pessoa que estava ali na condição de ser ouvida, porque, segundo ele, a pessoa não estava em condição de fazer uma análise do português, do teor do que foi dito, porque não estava presente. Ora, eu pergunto, o juiz estava presente? Ou seja, o juiz pode apelar e dizer, não, mas essa pessoa não estava presente, sendo que ele próprio não estava. Então, que sistema jurídico é esse, onde a pessoa que está na condição de prestar um testemunho não pode, porque o seu testemunho, o Frederico também lembrou isso bem anteriormente, o seu testemunho não está de acordo com o que o juiz espera ouvir. Esse mesmo juiz, ele decreta prisões, ele manda bloquear contas de redes sociais, e eu me refiro também ao caso do filho e da mãe, né, da deputada federal Carla Zambelli. Aí eu me pergunto para você, Mariana, Frederico, e também, João, para a nossa audiência, a seguinte questão: a gente está diante da criação de mais um crime no Brasil, que seria o crime hereditário? A gente tem o crime de fake news que não está previsto no Código Penal. Esse também vai ser mais um crime que a gente vai adotar, onde a pessoa ela é condenada, ela é julgada pelos crimes que supostamente seus familiares teriam cometido? E mais uma vez eu pergunto, que sistema jurídico é esse? E que crimes teria cometido a Carla Zambelli a ponto de que seu filho sofra uma censura prévia ali nas redes sociais? Então, é muito triste que a gente tenha mais um avanço desse episódio, que é o que está acontecendo hoje. Esse juiz, eu também pergunto aqui para a audiência, porque a gente fica com medo agora de falar, Mariana, porque a gente tem prisões, tem pessoas que têm o passaporte apreendido. Então, é sempre válido lembrar aqui que nós estamos fazendo questionamentos. Eu estou fazendo apenas perguntas, porque a gente realmente não tem a resposta para todas elas. Esse mesmo juiz não é aquele que teria ordenado lá os seus subordinados a serem criativos no tocante à criação de provas e uma série de situações ali que foi denunciado na Vaza Toga, para alcançar o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado de tentativa de golpe, um golpe cujos principais soldados ali à linha de frente eram vendedores de pipoca e algodão doce? Então, mais uma pergunta. E não foi esse mesmo que teria alertado Mauro Cid sobre que uma eventual rescisão na delação dele ali englobaria, inclusive, na continuidade das investigações, a responsabilização do pai do investigado, da sua esposa e da sua filha maior? E aqui eu cito na íntegra falas do próprio ministro, segundo foi divulgado aqui amplamente na imprensa essas informações. E eu lembro, Mariana, que essas não são apenas dúvidas reais. Aliás, eu lembro que são apenas dúvidas reais, porque a gente não pode fazer afirmações, ou a gente pode ter, infelizmente, a surpresa da Polícia Federal batendo na porta da casa da gente no outro dia de manhã. E eu quero só finalizar, então, trazendo aqui um destaque para a imprensa. Eu sou jornalista, então eu gosto sempre de jogar um pouco da sardinha para os meus colegas. Quantas vezes, recentemente, a gente não viu que a imprensa tinha um certo acesso a informações ali? Acho que na semana passada, tem uma jornalista da Globo News que demonstrou ali claramente que ela tinha um canal direto com o ministro da Justiça. Então, a imprensa ela tem não só acesso a informações privilegiadas, que muitas das vezes nem mesmo os advogados desses processos têm acesso a esses processos, mas a imprensa, a gente viu em muitos casos recentes, tem. Essa mesma imprensa já adotou um tom de sentença, já adotou ali um papel, que está até tomando um papel ali do ministro, que também está fazendo as vias ali de inquisidor e dando a sentença já final. A imprensa está assumindo esse papel também. Assim como temos o extrapolamento ali de poder por parte do judiciário, a gente vê também a imprensa assumindo esse papel, que é adotando esse tom primeiro de acusador e de já sentenciador e também festivo. E aqui eu faço um exemplo de uma matéria do Valor Econômico do Grupo Globo, que foi a seguinte, hoje antes do julgamento, né? Que horas vai ser o julgamento de Bolsonaro e outros envolvidos em trama golpista? Ou seja, a imprensa está fazendo juízo de valor, a imprensa está fazendo já a sentença, a imprensa já está dizendo ali que é uma trama oficialmente golpista? Essa é a mesma imprensa, repito, que tem acesso a dados que nem mesmo advogados, infelizmente, têm tido. Enquanto isso, para concluir, Mariana, tem traficante faccionado que continua solto após 4 dias de prisão, envolvidos em escândalos de corrupção que seguem ilesos em suas coberturas em Copacabana, nos mais altos escalões do Estado brasileiro, do Estado democrático brasileiro, entre eles a presidência do Brasil.
Ótimo, Amanda. Muito obrigada pelas suas análises. A gente espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Agora a gente vai acompanhar aí um pouquinho mais o interrogatório. Já voltamos com análises. Do presidente, a primeira coisa que ele falou assim, o general perguntou se o comandante do Exército está sabendo. Então, que ele não ia fazer nada sem autorização do comandante do Exército. Né? Então, ele sempre retratou esse posicionamento dele, que era um posicionamento muito legalista, né? Das ações que deveriam ser feitas. Então, que ele nunca bypassaria de alguma forma o comandante do Exército ou até mesmo o presidente, em alguma coisa que deveria ser feita. Eu gostaria de saber, senhor ministro relator, se nessas reuniões mensais que esse grupo de forças especiais costumava fazer, se assuntos tão graves como esse eram frequentes ou se o temário era mais recreativo e era mais de conversa entre amigos. Por favor. Na verdade, ministro, eu participava do grupo, mas por causa da função, nos 4 anos que eu tive em Brasília, eu acho que se eu fui 1 ou 2 vezes foi muito. Eu não conseguia participar, mas eu acompanhava que estavam sendo feitos a marcação desses encontros, né? Era num barzinho aqui, num restaurante ali, mas se eu participei 2, 3 vezes, nos 4 anos foi muito. Né? Mas a temática sempre foi, né? Era como a gente marcasse para fazer um churrasco em casa, sempre foi recreativo, como o senhor comentou. Mas eu participei muito pouco. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura. Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. Antes disso, por mais que tivesse aquelas manifestações, o pessoal com cartaz 142, as Forças Armadas nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. Isso tomou um tamanho maior, né, com as manifestações na frente dos quartéis. Senhor ministro relator, no horário da reunião do dia 28 de novembro, que é esse da 305 Norte, 2 mensagens de conteúdo similar foram enviadas por Fabrício Bastos a Correia Neto, ambos presentes na reunião. Uma às 21h03 e outra às 21h52. E elas consistiam em anotações do que estava sendo debatido nessa reunião a que o réu colaborador mencionou. A segunda mensagem apresentava um texto mais completo que a primeira, revelando que havia um avanço nos debates realizados na ocasião. Vejam, a mensagem das 21h52 mencionava ideias, força. Falta de coesão dentro da força. Necessidade de atuação no curtíssimo prazo. 2. Necessidade de alertar os comandantes militares acerca da realidade. 3. Realização de ações concretas no campo informacional, entre parênteses, com estratégia. Aliás, com estratégica. 4. Criação de gabinete crise, inicialmente campo informacional, proposta no COTER. 5. O Exército Brasileiro deverá falar com o presidente do Poder Legislativo e Judiciário. Estado final desejado, 2 pontos. O estabelecimento de laços de confiança entre o presidente da República e o comandante do Exército. E ainda dizia, centro de gravidade, 2 pontos, Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber do réu colaborador se ele confirma esses tópicos dessas reuniões que foram captados na troca de mensagens durante a própria reunião. O senhor se recorda dessa mensagem? Não, senhor. Essa mensagem não foi comigo, né? Essa mensagem, se não me engano, eu não recebi essa mensagem. Sim, mas foi com Correia Neto. Não houve, né, eu não sei se ele escreveu na hora ou não, mas não houve naquele momento nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma ata ou nenhuma conclusão da reunião. Isso não aconteceu. Agora, se ele escreveu na hora, depois, ou já tinha recebido, ou já era ideia dele que ele via compilando, eu realmente eu desconheço.
Senhor ministro relator, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, perdão, ao réu colaborador se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Eu não sei dizer se aquilo já estavam sendo conversado antes, mas eu também não sei nem dizer se foram os dois porque eu acho que... Não, o baixo estava servindo em Brasília. Mas realmente eu não sei o que foi. Não que esses assuntos, de alguma forma, não tivessem sido tratados. Eu quero deixar claro, porque estava tudo... mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Então... mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. Agora vamos tratar o assunto tal. Não apresentados formalmente? Não, cada um falava uma coisa, dava uma opinião, e depois, se ele compilou, porque ele foi ouvindo, foi compilando ali, não foi algo oficial, não foi algo que ele foi selecionado como relator da reunião. Isso realmente não aconteceu. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu colaborador pudesse explicar um pedido que ele fez à Correia Neto nesse mesmo dia. O pedido era mandar as observações. E a resposta de Correio Neto foi, aspas, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? E no dia seguinte ele sugeriu, depois a gente se fala por ligação. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que eles combinaram de apagar. E esses tópicos apresentados agora ao réu colaborador eram observações que o réu colaborador solicitou nesse dia. Essas mensagens entre Fabrício e Bastos e Correia Neto haviam sido apagadas realmente, mas foram recuperadas pelas investigações. São três questões. Então, se o senhor se recorda dessas mensagens, o que foi pedido, o que o senhor pediu, na verdade, 4 questões. O porquê foi combinado de apagar, qual o medo que isso pudesse ser tornado público e se depois conversaram como foi colocado pessoalmente ou por telefone. Esse primeiro tramo da mensagem, realmente, eu não me lembro, não me lembro de ter pedido para ele nenhuma anotação, de ideias que foram levantadas. Realmente, eu não me recordo. As pessoas tinham muito medo daquelas alguma coisa que tivesse sido escrita no WhatsApp pudesse virar uma narrativa e ser mal interpretada de alguma forma. Ou até mesmo ideias mais radicais, como às vezes as pessoas falavam. Então, todo mundo queria estar sempre apagando as mensagens, ou pedia para ligar pelo Signal, pelo Telegram. Cada um achava que um aplicativo de mídia social era mais seguro que o outro. Mas o grande medo era o cara falar alguma coisa ou ser mal interpretado, ou porque estava dando uma ideia de alguma forma mais radical. Mas eu não me recordo o que foi apagado, nem me recordo de ter solicitado para ele nenhum tipo de dado, ou documento, ou lista de alguma coisa. E não chegaram a conversar depois sobre isso, como sugere a... Ministro, assim, o coronel Correia Neto é meu amigo de longas datas, então, assim, a gente conversava quase, não sempre, mas a gente mantinha uma conversa constante. Então, eu não posso dizer exatamente o que foi aquilo, se eu liguei para ele depois, se eu não liguei, mas que eu falava rotineiramente com ele, eu falava. Isso aí não... Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu qual era essa realidade que os kids pretos queriam mudar. E ainda, por que seria necessário, na visão deles, essa criação de um gabinete de crise no COTER? Por favor.
Primeiro que dentro dos forças especiais ali, tinham dos mais conservadores aos mais radicais, né? Tinha gente que falava, não, acaba com isso aí só está dando trabalho para a gente, né? Zirré também tem mais algumas análises para trazer aí do que a gente tem agora, do que o pessoal tem comentado nas redes sociais também sobre esse interrogatório. Zirré, conta pra gente. Então, Mariana, a gente está acompanhando aqui para ver até mesmo se outros, como eu falei, o Van Garten, né, comentou sobre esse interrogatório e também outras pessoas relevantes. Inclusive, o Paulo Figueiredo falou, estão querendo me perseguir, mandar prender, etc., porque eu era o único que falava sobre os bastidores do que aconteciam naquela época. Coisa que o Mauro Cid agora está evidenciando aí nesse interrogatório. Mas o próprio Van Garten, ele trouxe mais outros 2 comentários. O primeiro deles é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que aí houve a suspeita de que o Bolsonaro havia recebido um dinheiro por parte do general Braga Neto? Pois é, o Van Garten disse, General Braga Neto não entregou dinheiro, nunca, jamais. O general sequer mencionou recursos para nada. Então, isso foi um comentário aí do Van Garten. O outro comentário dele foi o seguinte, o presidente nunca pediu para monitorar ninguém. Haviam os bajuladores e os bravateiros que vendiam teorias para o presidente. Obviamente, os que amplificavam tudo isso, inocentemente. Ele escreveu isso entre aspas, para se manterem relevantes. Então, ele está tentando aí dizer que é possível que o Mauro Cid tenha se comunicado com várias pessoas, inclusive colocando aí um certo freio às coisas que chegavam para o Bolsonaro. Pelo menos isso foi o que o Van Garten trouxe aqui para a gente. Enfim, Mariana, só para poder terminar a nossa participação, uma notícia que saiu hoje, né, é que o Lula tem perdido apoio entre os mais pobres. E, inclusive, nessa última pesquisa que foi feita, tanto o Tarcísio quanto a Michelle já ganham dentro dessa classe social. Já que nos outros, né, tanto o Tarcísio quanto a Michelle já têm despontado para vencer, sim, o Lula em 2026. Mas o comentário que eu achei engraçado aqui das redes sociais é o seguinte, né, daqui a pouco vão até pedir para tirar esse interrogatório do ar, porque do jeito que tá, todo mundo percebendo que não aconteceu absolutamente nada, aí que o Lula perde mesmo todos os apoiadores que ele poderia ter, né, para aqueles que estão do lado do Bolsonaro, Mariana. Ótimo, Zirré, obrigada pelas suas análises. Zirré que volta aí em alguns dias da semana para trazer os comentários dela aqui no Entre Linhas. E Frederico, aqui nos bastidores, até no chat, a gente observa, teve gente que nem percebeu que ali no cantinho direito tem Jair Bolsonaro, quieto, é claro, ouvindo todo o interrogatório de Mauro Cid, né? Lógico que deve durar uns dias aí até a gente ouvir, acompanhar o interrogatório de Jair Bolsonaro, mas ele está ali presente, é o momento em que a gente vê vários desses nomes, ao mesmo tempo pessoas que nem podiam conversar entre si, que agora estão todas nesse ambiente, então existe mesmo tem um clima ali pesado até esse interrogatório, né? Com certeza, Mari. Você vê ali realmente no fundo, né, o presidente Bolsonaro, ao lado dele, do lado esquerdo, o general Augusto Heleno, que também é um dos acusados, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, todos ali, né, presentes no interrogatório dos demais acusados, e a divisão desses interrogatórios foi feita por ordem alfabética. O presidente Bolsonaro será o 6º ouvido, provavelmente lá por quarta, quinta-feira, e teve início hoje, né, o interrogatório do Mauro Cid, o colaborador, que é a principal prova aí, apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para sustentar a sua acusação contra os réus aí dessa tentativa de golpe de Estado. A principal prova apresentada é justamente esse depoimento aí do Mauro Cid, que teria, né, denunciado todo o esquema de que um golpe de Estado estava em preparação no Brasil desde 2021, né, com as primeiras lives falando sobre a questão das urnas eletrônicas, e houve ali uma sequência de atos, conforme a acusação da Procuradoria-Geral da República, que redundaram nos eventos do 8 de janeiro. Esse processo, então, que se iniciou em fevereiro desse ano, a denúncia foi recebida em março e, depois da oitiva de todas as testemunhas, tanto da acusação quanto dos réus, chegamos a essa fase aí final da instrução processual, desse momento do processo em que as partes têm a possibilidade de produzirem provas, a acusação, no caso, para sustentar as suas acusações, e, no caso da defesa,
para apresentar a versão dos fatos dos réus que possam demonstrar ali a sua inocência e a sua não participação nos fatos né, que são imputados a todos esses réus. A gente sabe que no caso dessa denúncia são 5 crimes imputados ao Bolsonaro e aos demais acusados, organização criminosa armada. E aí a gente se pergunta onde estão as armas, né, desses atos? Seriam o batom da Débora ou dos demais participantes das manifestações lá na Praça dos Três Poderes? Também a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando o máximo que nós vemos ali são reuniões, né, realizadas entre os militares, em que não se mostrou ali nenhuma mobilização, por exemplo, né, de forças militares, de fato ali para tentar dar um golpe de Estado. Diferente, por exemplo, como tivemos, para dar um exemplo claro, na Rússia, o Prigozhin, que era o líder do Wagner Group, um grupo paramilitar ligado ao presidente Vladimir Putin, que teria tentado dar um golpe, mobilizou tanques e armas para tentar dar um golpe contra o presidente Vladimir Putin. E os outros crimes ali de golpe de Estado, deterioração do patrimônio público e o dano qualificado ali à praça, tanto ao prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e aos demais bens públicos que teriam sido danificados ali no dia 8 de janeiro. Mas você vê a dificuldade, por exemplo, da acusação de fazer qualquer tipo de ligação entre os militares e as pessoas que estavam ali presentes na Praça dos Três Poderes. Chama inclusive a atenção uma declaração agora dada pelo Mauro Cid aí no seu interrogatório, de que ele dizia, inclusive, que os militares até, de certa maneira, desprezavam ali as manifestações das pessoas nas frentes dos quartéis e falavam até com um certo desdém das pessoas que estavam ali presentes. Então, se vê que, de fato, a dificuldade da Procuradoria-Geral da República de comprovar qualquer tipo de articulação entre os manifestantes, por exemplo, e os militares que são acusados aí dessa tentativa de golpe de Estado nesse núcleo 1. Então, nós teremos aí a sequência dos interrogatórios, tanto do Mauro Cid e, após encerrado o interrogatório dele, dos demais acusados, e teremos a oitiva do presidente Bolsonaro e, por último, do Braga Neto, que, conforme já dissemos aqui, ele será ouvido na modalidade virtual, pois ele está preso preventivamente numa unidade do Exército lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, amanhã, né, Mari, voltamos aí com mais análise desse processo da tentativa de golpe e com esse desdobramento aí dos interrogatórios, que é a grande expectativa no interrogatório do presidente Bolsonaro, que então poderá ali apresentar toda a sua versão dos fatos, Mari. Exatamente, até chegar ao nome dele, que é o 6º nome, exatamente por conta dessa ordem alfabética. A gente vai ter vários assuntos para comentar e provavelmente Jair Bolsonaro estará presente ali em todos. Bom, fica o convite para você voltar amanhã no programa Entre Linhas, às 15h. Você vai ser redirecionado, se permanecer nesse link aqui, ao link de transmissão da Gazeta do Povo, que já está acompanhando todo o interrogatório aí. Você já vai ser direcionado automaticamente para acompanhar aí até o final desse interrogatório. Fica o convite para você voltar amanhã, às 15h. Traremos análises aqui no programa Entre Linhas, mas tem toda uma programação excelente da Gazeta do Povo, desde as 7h até a noite. E agora tem, inclusive, o 15 Minutos, que já existia em formato podcast, agora é videocast também, você acompanha aqui no nosso canal, inclusive tem comigo e Frederico Junkrit, vai ser um prazer receber vocês por lá. Assine a Gazeta do Povo, a gente está com descontão R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte a câmera do seu celular para esse link que você vê aqui na tela. Tem acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo. Obrigada, Frederico, até amanhã. Obrigado, Mari, até amanhã e um abraço a todos. Isso aí, fiquem todos com Deus. Até amanhã, às 15h.